Vamos começar um módulozinho de interpretação de texto aplicada, tudo bem? Então, é isso aí, vamos começar esse módulozinho para tirar de vez essas dúvidas aí sobre interpretação de texto, né? Interpretação de texto é algo que parece bastante nebuloso para muita gente, né? É uma teoria, às vezes, não muito consensual, dependendo do aporte teórico que você pesquisar, né? Então, a gente vai começar a interpretação de texto pensando sobre o que é texto, né? Pensando sobre o que é texto, assim, como assim texto? O que a gente pode considerar, né? O que pode ser considerado como texto, né? Uma definição bastante usual de texto, bastante aceita, seria uma unidade linguística dotada de sentido, né? Como assim, professor? Uma unidade linguística dotada de sentido. Ao invés de te dar um conceito, né, vamos fazer um método indutivo, eu te dou um exemplo, e aí você pensa sobre esse exemplo. Uma placa de trânsito, por exemplo, ela pode ser considerada um texto, né, porque ela é uma unidade linguística, ou seja, ela é um código, né, e ela pode ser passível de interpretação. Então, o texto é tudo aquilo que é relacionado à linguagem que pode ser interpretado, né? Seja uma placa de trânsito, por exemplo, seja uma proposta de redação, seja um enunciado, né, de uma questão, tudo isso pode ser considerado um texto, né? O cinema, por exemplo, lá no começo, era cinema mudo, né? E as pessoas interpretavam as mímicas e como isso tudo acontecia de uma forma bastante diferente da linguagem verbal, né? Então, seja linguagem verbal, seja linguagem não verbal, o texto seria, então, uma unidade que é dotada de sentido, uma unidade linguística dotada de sentido. Então, um simples oi, ou um bom dia, ou uma boa noite, né? Ou então, simplesmente acenar, tudo isso são comportamentos que são passíveis de serem interpretados como texto, tudo bem? Então, a princípio, é essa definição de texto que essa definição de texto com a qual nós trabalharemos, tudo bem? Uma unidade linguística dotada de sentido. E por que interpretação de texto aplicada, né? A esse momento vocês já perceberam aí no primeiro slide que o nomezinho desse módulo é interpretação de texto aplicada. Aplicada pelo método, né? Pelo método indutivo. Vamos aprender a interpretação de texto a partir da teoria, claro, mas com base em exercícios, com base em prática, né? Com base em prática. Por isso, interpretação de texto aplicada. Vamos aprender a interpretar o texto, de fato, interpretando o texto ao vivo. Tudo bem? Então, esse é o primeiro slide, as primeiras considerações. E agora a gente entra na teoria de fato, né? Entraremos na teoria. Então, pensar em texto de uma forma mais robusta, de uma forma mais conceitual, seria pensar em fatores de textualidade, tudo bem? Fatores de textualidade. Esses fatores de textualidade, eles podem ser subdivididos em 3 grandes grupos, tudo bem? 3 grupos. O primeiro grupo, vocês veem aí na telinha, é o grupo semântico, né, o fator semântico da textualidade. O segundo seria os fatores estruturais, né, e o terceiro seriam os fatores pragmáticos da linguagem, fatores pragmáticos de textualidade, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses fatores de textualidade, para que depois, nas próximas aulas, isso seja uma base, né? O primeiro degrauzinho na escada ali, na escada da interpretação de texto, tudo bem? Então, esses vão ser os conceitos essenciais com os quais vocês elaborarão as suas próprias concepções de interpretação de texto, a sua própria vivência, né? A sua própria maneira de interpretar o texto. Mas primeiro, a gente vai começar com a base, né? As primeiras coisas primeiro. Então, o fator semântico. O fator semântico, ele é um fator que está relacionado diretamente, intimamente, com a questão da coerência, né? A gente costuma ver muito, né, em editais, em livros, que a coesão e a coerência, elas andam lado a lado, né? Geralmente, até em métodos para corrigir redação, né, a coesão e a coerência são consideradas como um conjunto só, né? Quando o examinador vai corrigir a redação, principalmente dissertações, né, dissertação argumentativa, dissertação expositiva, a coesão ela é analisada sempre em conjunto com a coerência, né? E isso vocês verão que acontece de fato entre todos os fatores de textualidade, né? Essa separação ela é uma separação didática, mas de fato quando nós vamos para a realidade interpretar o texto, analisar os textos, nós verificamos que esses fatores eles não existem de forma independente, de forma dissociada, né? Na verdade, eles são indissociáveis, são fatores que são separados didaticamente para que nós entendamos melhor como cada coisa funciona, mas de fato isso tudo está interligado, tudo bem? Então a coerência seria um primeiro aspectozinho aí para nós conseguirmos entender esse aspecto da dialogia, né, da relatividade do texto, né? Como assim dialogia, professor? Como assim relatividade? Bom, a coerência
ela é a característica essencial do fator semântico, e isso quer dizer o quê? O que quer dizer a coerência ser algo dialógico? Isso significa dizer que um texto, ele nunca é coerente ou incoerente em si mesmo, tudo bem? Né? Um texto, ele nunca é coerente ou incoerente em si mesmo. Reflita sobre isso. Né? Essa coerência, ela depende essencialmente de parâmetros comunicacionais, tudo bem? A comunicação, ela nunca acontece em si mesma, em um só indivíduo, né, em uma só pessoa. Claro que nós fazemos os diálogos, né, nas nossas cabeças e tudo mais, mas há sempre uma posição de emissão de uma mensagem e de recepção de uma mensagem, tudo bem? Sempre emissão e recepção de mensagem, e nós falaremos mais sobre isso quando chegarmos ali nos fatores pragmáticos da textualidade, né? Mas por enquanto, basta você entender, colocar no fundo do seu coração que a coerência, ela é algo dialógica. Um texto, ele nunca é coerente ou incoerente em si mesmo, tudo bem? Um texto, ele sempre é coerente ou incoerente de acordo com a perspectiva de quem recebe a mensagem, né? Uma mensagem, ela pode ser passada, né, pode ser emitida com uma intenção plenamente construída, coesa, plenamente lógica, né? A pessoa que emite aquela mensagem considera aquela mensagem coerente, né? Mas a pessoa que recebe muitas vezes considera aquela mensagem incoerente, né? E aí a transmissão da mensagem em si seria incoerente, né? Ou seja, o fator dialógico, né, relativo da análise textual diz respeito a esse aspecto da coerência. Tudo bem? Então, lembre-se sempre de que um texto, ele nunca é coerente ou incoerente em si mesmo. Ele é sempre coerente ou incoerente em relação a um parâmetro, em relação a um ponto de referência, tudo bem? Então, analisar um texto, interpretar um texto, é sempre entender a que referência esse texto está se remetendo. Qual é a referência, o ponto central que ancora essa interpretação, tudo bem? Qual vai ser o meu lastro, digamos assim, tudo bem? Entendem a ideia de lastro? Por exemplo, a economia tem um lastro, né? A economia tem um lastro, já foi o ouro, hoje em dia é o dólar, né? Então, as cotações das moedas acontecem em relação a esse lastro. Da mesma forma, a interpretação de texto, né? É um lastro que você interpreta isso como uma referência para determinar se esse texto ele é coerente ou incoerente, se ele é, por exemplo, correto gramaticalmente ou não, se ele é passível de ser interpretado como um texto bem construído ou não. Então, interpretar um texto é lidar com um fator de textualidade semântico, o fator semântico da textualidade, e isso quer dizer analisar a coerência de um texto, analisar o aspecto dialógico e o aspecto da relatividade do texto, tudo bem? E o fator estrutural, agora os fatores estruturais. São três, né? Vocês veem aí no slidezinho, fator gênero e tipo, fator correção gramatical e o fator coesão, né? Nós falaremos do fator gênero e tipo no próximo slide, né? Então eu vou falar rapidamente do fator correção e coesão. São fatores estruturais porque eles dão a forma para o texto, né? A correção gramatical, por exemplo, seria o aspecto de um texto que está correto do ponto do ponto de vista da gramática normativa, tudo bem? E aí entra a questão dos níveis de linguagem também, né? O nível coloquial da linguagem, isto é, aquele nível em que nós usamos no nosso cotidiano, né, na linguagem oral, a linguagem falada, né, a linguagem informal, coloquial. Tem o nível da linguagem culta, né, ou como alguns editais, como a Unicamp, por exemplo, se referem a esse nível como a linguagem urbana de prestígio, né, que seria um grauzinho acima ali daquela linguagem coloquial, mas que ainda não está no nível de exigência do padrão formal da língua portuguesa, que é o nível de linguagem que é mais cobrado, que é mais adotado, né, nos concursos públicos, sobretudo concursos na área jurídica e de carreiras policiais, tudo bem? Então a correção gramatical diz respeito à gramática normativa, a regras gramaticais em si. E a coesão seria a costura do texto, né? Mecanismos de coesão seriam coesão sequencial, por exemplo, conjunções, preposições, advérbios, né? E conjunção referencial, coesão referencial, perdão, o uso de remissivos e referentes. Mas isso a gente fala mais lá para frente. Por enquanto, para você entender o mapa mental dos fatores de textualidade, né? O objetivo aqui é entender os fatores de textualidade para a finalidade da interpretação de texto. Então, o fator estrutural, ele se subdivide em três: gênero e tipo, correção gramatical e coesão. E os fatores pragmáticos? Os fatores pragmáticos, eles são intimamente relacionados com a teoria da comunicação. Tudo bem? Teoria da comunicação. E essa teoria da comunicação, ela é ancorada na ideia de que alguém emite uma mensagem, isto é, ocupa a posição de emissor da mensagem, alguém recebe a mensagem, ocupa a posição de receptor da mensagem, essa mensagem ela é transmitida
dentro de uma situação, né? E esse emissor, ele tem critérios de intenção, de intencionalidade, assim como o receptor tem critérios de receptividade, né? E assim como cada um dessas pessoas, tanto o emissor quanto o receptor, tem critérios do que seria considerado uma informação válida, por exemplo, né? E além disso tudo, essa informação ela pode ser passível de intertextualidade, ou seja, de relacionar essa mensagem com contextos que estão fora da mensagem, digamos assim, né? Relacionar, por exemplo, uma mensagem com as experiências que já foram vividas, com repertório sociocultural, conhecimentos pressupostos, tudo bem? Então, os fatores pragmáticos, eles estão intimamente relacionados com a teoria da comunicação. Tudo bem? Então, só para a gente fechar esse slidezinho, são esses 3 fatores aí de textualidade. O semântico, que diz respeito à coerência, né, à dialogia. Os fatores estruturais, que dão forma, né, ao texto, né, o gênero e o tipo textual. A correção gramatical, que diz respeito à gramática normativa. E a coesão, que é a costura do texto, né? E aí uma breve curiosidade, a palavra texto, ela tem a sua etimologia relacionada à palavra têxtil, né, que vem de tecer, né, do verbo tecer. Então, um texto, a um texto poderia ser feita a analogia com o ato de tecer, né, com a costura. Então, um texto coeso é como uma roupa bem costurada, como um tecido que foi bem costurado. E um texto com uma coesão que não é bem feita seria como uma roupa que não tem uma costura bem feita, uma roupa que rasga. Tudo bem? Essa é uma analogia interessante aí para entender o que significa coesão. E os fatores pragmáticos são esses 5 aí, né, que estão aí na telinha. A situação, ou seja, onde tudo acontece, né, a situação só de sermos seres vivos no planeta e estarmos sujeitos, né, à malha do espaço-tempo, nós já estamos perpassando situações o tempo inteiro. Então a situação é onde tudo acontece, é o palco, né, da transmissão da mensagem. E a intenção, né, seria o critério de intencionalidade que um emissor tem quando emite a mensagem, né? Ou seja, alguém quando emite uma mensagem tem critérios de quais seriam as expectativas, né? Qual é a intenção dessa pessoa que transmite essa mensagem, né? Seja uma pessoa física, seja uma banca de concurso, por exemplo, né? Qual é o critério de intenção que uma banca tem quando publica um edital, né? Quando um examinador elabora uma questão, né? Tem um critério de intenção aí na elaboração dessa mensagem, assim como o critério de recepção, de receptividade, que diz respeito mais à figura do receptor da mensagem, né? O que esse receptor considera, por exemplo, como um critério de informação relevante, né? Isso influencia também na questão da recepção da mensagem, né? Algumas mensagens elas não são recebidas por determinados receptores, né? Isso a gente vê todo dia. Não é todos os assuntos que podem ser tratados com todas as pessoas. Cada situação tem um critério de emissão e de recepção que vão determinar critérios de receptividade e informatividade, assim como critérios de intertextualidade, tudo bem? Então, isso ficou claro? 3 fatores de textualidade, semântico, estrutural e pragmáticos. Tudo bem? Então, próximo slide, vamos nessa, não podemos perder tempo. Aí agora falaremos sobre gêneros e tipos textuais, né? Por que nós nos aprofundaremos no gênero e no tipo textual? Poderíamos falar sobre fatores pragmáticos durante muito tempo, mas como o módulo é interpretação de texto aplicada, esse é o fator estrutural que merece mais atenção, tudo bem? Porque a interpretação ela parte do reconhecimento do gênero, né? Então o gênero e o tipo textual são o primeiro passo, digamos assim, para uma interpretação ser satisfatória, O que seria a diferença, então, entre um gênero e um tipo textual? O que seria isso? Como vocês podem ver aí no slide, os tipos textuais, né, primeiros tipos textuais, eles são abstrações. Isso significa dizer que eles são ideias, que eles não existem na realidade, tudo bem? São abstrações, são pensamentos, né? Então, esses tipos textuais, eles são ideias, digamos assim, né? São tipos ideais que guiam a nossa interpretação, tudo bem? Então, existem 5 tipos aí, de 5 tipos textuais, né? A narração, a injunção, a descrição, a exposição e a argumentação, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de cada aí, ó. A narração. O tipo narrativo é aquele tipo que pretende contar uma história, não é? E para contar uma história é necessário que haja essas 5 condições de existência, tudo bem? Essas 5 condições de existência do tipo textual narrativo. Vocês podem pensar em vários tipos de narração que vocês conhecem aí, tem no seu conhecimento, nos seus conhecimentos pressupostos, vocês vão conseguir verificar
que essas 5 condições de existência aí da narração acontecem em todas elas, né? Então, para que uma história seja contada, é necessário que haja personagens, que haja uma relação de espaço-tempo, porque esses personagens existem em algum lugar, em algum momento, né? Nada mais óbvio. Existe uma apresentação, né, ou um enredo, a apresentação, né, dessa história. Existe o conflito, ou seja, a trama, né, que interliga todos esses personagens, assim como existe um clímax, né, o ápice, o ponto mais alto da trama, onde a emoção está à flor da pele, e logo em seguida o desfecho, tudo bem? Essa é uma ordem cronológica convencional, mas sabemos que existem tempos que não são cronológicos, né? Tempos psicológicos em muitas narrativas, né? Quando a narrativa vai no futuro, volta no passado, entra dentro da mente do narrador, por exemplo, né? Isso tudo pode dar uma bagunçada aí nessa ordem, mas a princípio seria essa base, né, do tipo textual narrativo. Então, uma narração, para ser uma narração de fato, precisa se adequar, né, a essas condições de existência, digamos assim, né? Personagens, relação espaço-tempo, apresentação ou enredo, um conflito, né, que é a trama, clímax e desfecho, tudo bem? 6 condições de existência. E o tipo injuntivo? O tipo injuntivo, ele diz respeito a direcionamento do comportamento, direcionamento de ação, orientação. Por isso que o tipo injuntivo ele usa muito verbos do imperativo, né, que são verbos de comando. Por exemplo, uma placa de trânsito, por exemplo, não é uma linguagem verbal, mas é um tipo claramente injuntivo, porque pretende direcionar a nossa ação no espaço e no tempo, não é? Por que isso é importante para interpretar um texto? Pensa comigo, se eu sei que a placa de trânsito serve a um propósito simples de orientação do espaço e do tempo, não faz sentido eu interpretar aquele texto de alguma outra forma. Não faz sentido eu procurar em um texto tipicamente injuntivo critérios narrativos, por exemplo, né? Não interessa saber, por exemplo, quem é o personagem que fez aquela placa de trânsito. A placa de trânsito foi feita para ser obedecida e para orientar a sua ação no espaço e no tempo, né? Um outro exemplo de texto injuntivo são a tábua dos 10 mandamentos, né? A tábua dos 10 mandamentos, por exemplo, na cosmologia cristã, que orienta as ações de uma sociedade, né? O que a pessoa deve e o que a pessoa não deve fazer, né? Diversos dispositivos legais também nos orientam como sociedade sobre o que devemos ou não devemos fazer. Então, o tipo textual injuntivo, ele é o tipo textual que serve para orientar as nossas ações, né? Encarem ele dessa forma, direcionamento de comportamento, tudo bem? Bem diferente do tipo narrativo, né? Por exemplo, uma bula de remédio, né, ela tem um aspecto injuntivo na parte de posologia, por exemplo, né? Se vocês pegarem uma bula de remédio aí na casa de vocês, vocês verão que a parte de posologia diz respeito a quanto do medicamento você deve tomar, né, de quanto em quanto tempo, né? Ou seja, são instruções, né? Você pode interpretar o tipo textual injuntivo como instruções que você deve ou não deve fazer num determinado momento, num determinado lugar. E o tipo descritivo? O tipo descritivo são relações que são feitas entre substantivos e adjetivos. Como assim? Essa explicação, às vezes, ela é meio nebulosa. Então, imagina comigo uma fotografia. Uma fotografia pode ser muito bem um texto, né? Um texto ele pode ser uma fotografia. Se uma placa de trânsito, uma linguagem não verbal, é considerado um texto, também uma fotografia pode ser considerada um texto. E a fotografia é a analogia perfeita para entender o tipo textual descritivo, né? Porque é um ato de congelar a cena no tempo, né? Então, uma relação substantivo-adjetivo, por exemplo, poderia ser feita no sentido de descrever as emoções de um personagem, por exemplo, né? Dizer, o personagem X aparentava-se calmo, ou aparentava-se preocupado, andava rápido ou lento, né? Vestia roupas escuras ou claras, percebe? É sempre um substantivo e um adjetivo, roupas. Escuras e claras, roupas substantivo, escuras e claras, adjetivo, né? A pessoa, substantivo, calma, adjetivo, ou apavorada, um outro substantivo, tudo bem? Então, percebam o tipo textual descritivo como essa relação de substantivos e adjetivos, né? Uma tentativa da linguagem de congelar uma cena no espaço-tempo. Então, interpretar um texto descritivo é analisar aquela fotografia, tudo bem? Então é isso. E a exposição seria um tipo textual em que há
exposição de domínio de conteúdo. Expor um conteúdo, um tipo expositivo de texto, é aquele texto que te dá informações, um texto que te apresenta informações, tudo bem? Então, por exemplo, um texto jornalístico tem um caráter expositivo, porque está trazendo às pessoas informações, da mesma forma que um texto científico também, tudo bem? Então, aquele texto que tem a predominância da intenção de expor informações é um texto considerado expositivo. E a argumentação? O texto argumentativo já é aquele que pretende convencer o interlocutor, promover o convencimento, né, por meio da articulação de fatos e argumentos, né? Então, o tipo textual argumentativo é aquele que aquele que privilegia, aquele em que predomina a tentativa de convencer o interlocutor, tudo bem? E, para finalizar esse slide, eu quero dizer novamente que esses tipos textuais, eles não existem de forma independente, tudo bem? O que acontece é, num gênero textual específico, haver predominância de um ou outro tipo textual, tudo bem? Então, quando nós dizemos que os tipos textuais são abstrações, é isso que está implícito, que eles acontecem de forma ideal, mas que na realidade eles não existem sozinhos de forma indissociada. E nós verificaremos isso aqui no próximo slide, né, quando falamos de gêneros textuais, por exemplo. Diferente dos tipos textuais que são abstrações, os gêneros textuais eles são formatos de texto que são compartilhados socialmente. E aí, em cada formato de texto, é possível de ser verificado a predominância de um tipo textual específico ou de outro tipo textual específico, né? Por exemplo, eu coloquei alguns exemplozinhos aí para que nós analisemos. Ó. Um romance, por exemplo. Né? Um romance, ele é um tipo predominantemente narrativo, não é? Um romance é uma história, tem personagens, relação de espaço-tempo, tem a apresentação de um enredo, né? Tem um conflito, clímax, tem o desfecho, tem todas as condições de existência de um tipo narrativo, porque o romance ele pretende contar uma história. Né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, né? Grande romance de Machado de Assis, né? Muito influente na nossa literatura, na literatura brasileira, pode ser pensado nesse sentido, né? Ou qualquer outro romance que você tenha, né, guardado aí nos seus conhecimentos pressupostos. Perceba que existe aí sim uma relação entre personagens, entre espaço-tempo, né? Uma relação de um conflito, né, que atinge o ápice da história e depois tem um desfecho. Mas isso não significa que esse romance não pretenda convencer os leitores de um argumento específico, de um ponto de vista sobre o mundo. Né? Então, apesar de um romance ter predominância de um tipo textual narrativo, ele tem também aspectos argumentativos, porque pretende convencer o leitor de um ponto de vista específico sobre uma temática. Né? E é isso que é argumentar, convencer sobre um ponto de vista. Né? É isso que significa argumentar. Então, da mesma forma, por exemplo, né, que uma receita, né, havia dado o exemplo da receita no aspecto injuntivo, mas uma receita também tem o aspecto expositivo, por exemplo. Né? O aspecto expositivo, quando a receita ou uma bula de remédio, por exemplo, né, traz informações a respeito de qual é a quantidade do remédio que faz efeito, por exemplo, né? Quais são as propriedades físico-químicas do remédio, ou seja, informações que as pessoas precisam saber para entender como é aquele remédio, por exemplo, né? Um outro gênero aqui, muito legal, seria uma manchete, por exemplo. Né? A manchete ela sempre é acompanhada de uma notícia, mas a manchete é um gênero específico e a notícia que vem embaixo é um gênero específico também. Né? A manchete ela existe para orientar as pessoas sobre o que acontecerá no texto, portanto a manchete ela precisa ter um vocabulário específico. E a notícia, em que predomina um tipo textual expositivo, mas em que também há um tipo textual argumentativo, né? Porque muito embora as notícias pretendem nos informar, elas também pretendem nos convencer de alguma coisa, então as notícias elas têm um aspecto textual diferente da manchete, apesar de a manchete estar bem pertinho ali da notícia, né? As duas virem bem coladinhas. Tudo bem? Então, o enunciado de questão aí, o último exemplinho que eu vou dar, né? Que a gente vê isso nas provas sempre, o enunciado de questão é um gênero textual específico, tudo bem? Porque ele está servindo a um propósito específico, né? Ele é um gênero textual em que há predominância de um tipo injuntivo, né? Que orienta o que nós devemos ou não devemos fazer. Mas também o enunciado de questão nos apresenta informações, né? Então, é um gênero textual que tem predominância injuntiva, mas que também tem aspectos expositivos, não é? Assim como a dissertação argumentativa e o artigo de opinião, por exemplo, tem a predominância argumentativa, mas também tem aspectos relacionados ao tipo textual expositivo, não é? Muito difícil você convencer alguém de alguma coisa sem apresentar informações, sem apresentar conhecimento.
né? As pessoas não se convencerão se o argumento ele não for embasado em informações válidas, né? Então, para a gente fechar esse raciocínio, eu queria dizer que os gêneros são formatos de texto que são compartilhados socialmente e os tipos textuais são abstrações que são colocadas nesses gêneros textuais para que os gêneros tenham a finalidade a que eles se propõem cumprida, uma finalidade cumprida. Tudo bem? Então vamos interpretar o gênero e o tipo textual dessa forma a partir de então, para que nós possamos saber o que nós devemos interpretar em cada texto. Tudo bem? Então, para finalizar esse raciocínio, quero dizer que os gêneros e os tipos textuais são um passo muito importante na interpretação de texto para que nós saibamos o que deve ser interpretado em cada momento, né, em cada gênero textual. Tudo bem? Saber a finalidade do gênero, ou seja, qual é o objetivo que aquele gênero textual tem, nos auxilia na hora de interpretar um texto, de saber o que eu devo pescar, né, o que eu devo buscar em cada texto. Tudo bem? Então, essa foi a aulinha de hoje. Espero ver vocês na próxima aulinha. Então, forte abraço. Até a próxima.